Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. O tema da palestra de hoje, como foi apresentado, alimentação infantil e os desafios e perspectivas para o cuidado. Trouxe para vocês uma reflexão, né, que quando a gente fala de alimentação infantil, nós precisamos levar em consideração que nós temos um conceito do Ministério da Saúde, que alimentar uma criança, ela inicia muito antes de quando a gente fala alimentação complementar. Então, nós falamos sobre alimentação infantil quando ela inicia no aleitamento materno, como preconizado pela Organização Mundial da Saúde, de forma exclusiva durante o primeiro semestre de vida e após esse período, complementando com outros alimentos e a manutenção desse leite materno até 2 anos. A gente tem um conceito muito importante, que é um conceito que precisa ser levado em consideração e nunca deve ser esquecido por nós profissionais de saúde, que é o conceito dos primeiros 1000 dias de vida. Então, os 1000 dias de vida na alimentação infantil, a gente tem a gravidez, onde nós preconizamos uma alimentação adequada para nutrir essa mãe e essa criança. Nós temos o primeiro ano de vida, que é de 0 a 12, onde a gente preconiza o aleitamento materno e depois a introdução das alimentações, né, a alimentação complementar saudável, complementando esse leite materno, e finaliza esses 1000 dias com 1 a 2 anos. Então, isso é chamado de período ouro, período onde a gente tem grandes repercussões se a gente trata com responsabilidade a alimentação desta criança, porque aí a gente vai ter perspectivas a curto, longo e médio prazo refletida nessa alimentação. Sabendo disso, eu trouxe para vocês essas repercussões. Então, as práticas dos 1000 dias apresentam importâncias com relação aos benefícios, principalmente nesse crescimento, desenvolvimento de saúde em curto, médio e longo prazo. Um exemplo de curto prazo seria esse crescimento dessa criança que é acelerado nesse primeiro ano de vida e o seu desenvolvimento que está lá o tempo todo sendo estimulado quando eu tenho reflexos de uma alimentação saudável. A médio e longo prazo, nós teremos aí também as prevenções de doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, a hipertensão, a diabetes. Então, a alimentação infantil, ela não é só algo que precisa ser pensado para um momento curto, mas para um momento de médio e longo prazo, para essas repercussões. Considerando a pirâmide alimentar infantil, que é uma etapa de intenso desenvolvimento infantil, a gente tem a formação de hábitos alimentares. A introdução da alimentação complementar, ela precisa ser oferecida também na perspectiva de alimentação adequada e saudável. Então, eu sempre digo, nós temos uma criança que sai do 6º mês da introdução alimentar ou do aleitamento materno exclusivo e nós temos uma folha em branco onde ela vai ser riscada, onde ela vai ser ajustada com uma alimentação adequada e saudável quando ela é bem orientada. Mas quando ela não é bem orientada, esse traçado da alimentação para a vida, ela pode ter consequências futuras. Então, precisamos pensar nessa perspectiva de alimentação já na introdução dos alimentos. Esse é um dos nossos grandes desafios que a gente precisa compar e colocar aqui. Então, de maneira regular, respeitando horários e particularidades da criança, nós temos aí a introdução de alimentos in natura e minimamente processados. Então, a introdução alimentar hoje é um grande desafio. Por quê? Pela praticidade que se tem e pela rotina corrida de maioria das famílias, a preservação da qualidade, da quantidade, da variedade, ela tem sido deixada de lado. Se preza por algo prático e rápido e não mais por quantidade, qualidade e variedade, que é uma regra básica, é uma regra que se a gente todos seguissem, a gente conseguiria fazer uma introdução alimentar adequada. Então, um dos grandes desafios hoje é isso, manter a variedade, a qualidade e a quantidade desses alimentos in natura e reduzir os processados. Que isso é um desafio? Por que a gente chegou a essa dificuldade? Através das grandes mudanças culturais e alimentares ao longo do século XX, mostraram uma realidade comportamental influenciada pela divulgação da alimentação prática, da alimentação pouco saudável associada ao sedentarismo. Então, hoje nós temos uma supervalorização do que é mais prático para ser consumido por toda a família. Dentro do mais prático, a maioria das vezes, existe o não saudável, que são os fast food,
foods que são comprados, ou os enlatados, ou os empacotados, associados a uma correria onde pouco se tem tempo para a prática de atividade física. Então, hoje é um reflexo da nossa geração, da geração do século XX, que tem trazido grandes desafios e impactado na alimentação infantil. Por que impactado? Porque se eu tenho uma família que vive nesse padrão, eu tenho uma criança que será criada nesse padrão. Então, nós precisamos entender que a criança ela não é tratada de forma isolada. E a gente vai cuidar isso de forma conceitual, familiar, e vocês vão ver nos próximos slides. Nosso impacto será tão grande que a Organização Mundial da Saúde já traçou que em 2025 nós teremos 75 milhões de crianças obesas. Nós teremos um número gigantesco de crianças que terão uma alimentação baseada nesses produtos práticos e não saudáveis. Então, o estilo de vida familiar, ela vai influenciar diretamente na criança e, consequentemente, no desenvolvimento de riscos de excessos de peso. Quando eu falei que nós não podemos ver a criança de uma forma isolada e precisamos entender que a família faz parte do contexto, é exatamente nesse processo. Então, quando a família, ela influencia nos hábitos alimentares da criança, quando eu tenho uma família que come mais algo que é processado ou ultraprocessado, eu tenho uma criança que vai comer assim e, consequentemente, aquela janela de ouro dos 1000 dias, ela já está sendo impactada e aí temos a obesidade tão presente aí na nossa porta com índice alto e tão alarmante. As preferências, elas são perceptíveis. Antigamente, nós tínhamos uma preferência pelos alimentos in natura. Hoje, nós temos uma construção da praticidade pelo alimento processado, que é aquele enlatado, e o ultraprocessado, que passa a ser algo pior ainda, mas vendido como a praticidade. Então, as doenças crônicas que apresentam índices altos na prevalência em toda a faixa etária, consiste aí essa consequência da troca do in natura pelo processado e intraprocessado. Então, a alimentação, ela assume um comportamento cultural. E culturalmente, nós estamos cada vez mais piorando o que está sendo orientado para as nossas crianças. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, é um desafio? É um grande desafio para o profissional de saúde. No Brasil, nós temos muito tímida essas informações sobre prevalências de doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco na infância. Ainda pouco se promove a educação nutricional para a população como uma prática de cuidado. O que nos resta são alguns profissionais que se engajam, cuidam das famílias, que falam sobre como prevenir, como evitar os produtos industrializados, como priorizar os in natura, como estimular a atividade física. Mas quando eu falo tímida, eu gostaria que vocês entendessem que quando a gente lida com o processado e ultraprocessado, as influências de marketing, elas são gigantescas. O impacto desses alimentos, eles são enormes. E nós estamos caminhando timidamente para isso. Então, esse timidamente precisa ser revertido e é um grande desafio para profissionais de saúde. Conceitos que, particularmente como mãe e como profissional de saúde, nutricionista e enfermeira, me impacta muito é quando eu escuto ainda hoje, nos tempos de hoje, conceitos errados, como, por exemplo, ele tem o paladar infantil. Nós já sabemos, eu expliquei para vocês que o paladar infantil ele é construído. Então, ele é uma folha em branco, que ele veio de um aleitamento materno exclusivo, por algum problema, uma fórmula infantil, mas a partir do 6º mês, nós estamos construindo o paladar de uma criança. E essa construção, ela tem que ser baseada no saudável. Quando eu denomino que o paladar infantil, ele não é assim, ele está sendo construído por um adulto que não teve uma alimentação saudável. Então, a maioria das vezes, esse conceito é isso. O paladar infantil é uma expressão usada para conceituar um comportamento de um adulto que rejeita determinado grupo de alimento e, em troca, opta por aqueles que não são ricos nutricionalmente. Um exemplo são os doces e as frituras. Então, quando eu fui uma criança que foi influenciada a comer coisas que não eram saudáveis, doces, industrializados, construo esse paladar
paladar e considero ele como infantil. E não é isso, né? O paladar infantil, ele deve ser o mais saudável possível. Então, desmistificar, ajustar esses conceitos também é um grande desafio para o profissional de saúde. A gente sair, começar a pensar fora da caixinha, entender que se aquela criança ela está comendo daquele jeito, ela foi influenciada por um adulto. Então, o adulto trouxe e riscou a sua folha da alimentação de uma forma que não era adequada para ela. Os processos de educação em saúde, então, eles devem ter como alvo mudanças do comportamento, principalmente aqueles relacionados ao inadequado ou o prejudicial, por meio de soluções aplicáveis por profissionais embasados na ciência que promovem saúde. É fácil mudar comportamento? Não é fácil. Por isso que foi destacado aqui profissionais embasados em ciência. Para que eu mude um comportamento, eu preciso ter conceitos e eu preciso ter certeza daquilo que eu estou falando. E para que eu tenha certeza daquilo que eu estou falando, daquele comportamento que eu vou tentar ajustar, que está inadequado ou prejudicial para aquela criança, para aquela família, eu preciso ter argumentos baseados na ciência, porque senão a família não acredita naquilo que eu estou falando. Então, é muito importante essas discussões que a gente faz aqui, porque o profissional ele vai ganhando mais poder, ele vai ganhando mais conhecimento para que possa ser transmitido de uma forma mais clara. Olha, isso não faz bem. Se a gente mudar assim, vai ser muito melhor para a saúde de toda a família, não só da criança. Então, profissional embasado na ciência promove saúde. É um desafio muito grande. Eu trouxe até uma frase de Paulo Freire que diz assim: o intercâmbio entre o saber científico e o popular, em que cada um deles tem muito a ensinar e a aprender. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é isso, que a família ela sempre vai ter algo para te ensinar, mas se esse comportamento ele for inadequado ou prejudicial, a gente consegue, com argumentos, negociar. A gente consegue, com argumentos, tentar dizer que as evoluções aconteceram e que aquele comportamento não seria tão mais saudável como era mesmo na geração passada. Então, a gente precisa entender que tudo com argumentos científicos e bons argumentos, a gente vai conseguindo manejar esse desafio de mudança de comportamento. Considerando um principal desafio na alimentação infantil, ao meu ver, seria o despertar da curiosidade e a aceitação de novos hábitos, como a introdução de novos alimentos, novas formas de preparo, como proposta de identificação do sabor natural dos alimentos, que sejam atraentes e sedutores. Parece algo impalpável ver novamente uma família preparando sua própria refeição. Hoje se leva mais em consideração sair para comer alguma coisa. Então, trazer e resgatar aquilo que a gente tinha antigamente. Ver também a criança ter o prazer de um prato feito por sua família, colocado na sua frente, e ela conseguir interagir com aquele alimento. Pensar de uma forma mais saudável e não de uma forma mais industrializada. Trazer e resgatar aquilo que a gente tinha muito no passado. Então, é isso que é o nosso principal desafio. Despertar essa curiosidade para as novas gerações, hábitos de introdução, de preparo de alimentos, de proposta de sabor natural, para que a gente tenha aí um avanço na mudança do comportamento. Então, isso é algo que é um dos principais desafios e o mais difícil, ao meu ver. Qual seria, então, a perspectiva do nosso cuidado? Hoje se fala na criança como protagonista da sua história. Então, quando eu falei lá atrás que nós estamos lá ajudando a escrever a história da alimentação da criança, nós estamos sim, mas a criança ela é protagonista dela. Então, toda vez que eu oriento uma gestante sobre uma alimentação saudável, eu estou pensando naquela criança que terá saúde para uma vida e a gente vai conseguir benefícios de curto, médio e longo prazo. Então, ela sendo protagonista da sua história, ela realmente
sendo pensado na relação de qualidade de alimentação, de necessidades da criança para cada momento. Então, uma alimentação pensada na primeira fase da introdução alimentar, na segunda fase da introdução alimentar, identificar e despertar a sensibilidade desse cuidador. Então, esse cuidador, ele precisa também saber que ele é responsável por esse protagonismo desta criança e sempre dispensar aquele momento onde as situações difíceis vão acontecer, mas o cuidador, ele precisa lá ter tempo, a paciência necessária, e nós estamos aqui para orientá-los sobre isso. Então, essa é a nossa perspectiva de cuidado. Mostrar para essa família que a criança é protagonista dessa sua história alimentar. Esse artigo aqui do Jornal de Pediatria é um artigo de 2017, se não me engano. Ele chama a atenção para a importância da interação entre o cuidador e a criança durante a alimentação e a influência desse estilo de parentalidade na formação de um hábito alimentar. É o que a gente vinha comentando. A gente precisa entender que o que a família come e como ela come e a importância que ela dá para a alimentação, ela vai formar o hábito alimentar desta criança. Então, quando eu falo introdução alimentar, quando eu falo orientação para a criança, eu nunca posso esquecer de mensurar, de avaliar, de entender como anda a alimentação da família, porque as coisas andam paralelos, andam juntas. Então, é algo que está sendo muito estudado e essa relação ela está muito, muito, muito aparente. O que nós precisamos saber com relação à perspectiva do cuidado na ótica de entender que a família ela é participativa dessa construção desse hábito nessa criança? Nós precisamos entender e nos indagar quem é esta criança nesta família. Ela é uma criança que participa da refeição ou é aquela criança que não é participante? A alimentação é oferecida de uma forma onde a criança ela está lá só para comer e não participar, ou seja, só para matar a fome e não interagir com o alimento. Existe essa identificação de diferença entre o cuidador? Ele sabe que uma criança que participa é uma criança que interage com o alimento e a possibilidade dela comer saudável é melhor? Ou ele não sabe, ele ainda entende que a criança ela precisa comer no momento de fome e pronto. Então, a gente precisa entender quem é esta criança, né, dentro dessa família, nessa perspectiva de comer. Qual abordagem é utilizada por essa família? No contexto de cuidador, quem oferece? São os pais? É a avó? Então, nós precisamos entender essa abordagem alimentar. Quem oferece? Qual o ambiente que é oferecido? Existe essa necessidade, existe essa participação dessa criança ou não? A família entende essa necessidade de participação? Então, tudo isso é uma perspectiva de cuidado. A interação entre pais e cuidadores e filhos no ato da alimentação é algo que não pode se deixar de orientar. A forma de como se dá a interação entre pais e cuidadores e filhos nos primeiros anos de vida, ela repercute positiva ou negativamente na nutrição e no crescimento e desenvolvimento cognitivo da criança. Então, nós temos situações de, por exemplo, restrições alimentares, dificuldades alimentares que estão influenciadas com a forma que foi ofertada a alimentação para uma criança. Às vezes, as insistências, as pressões por alimentar, forçar comer muito certos alimentos, repercute negativo ou positivo esse desenvolvimento cognitivo, social e a interação com o alimento. Então, na perspectiva de cuidado, nós precisamos ver essa interação. O comportamento e a interação que ocorre durante o momento da refeição entre mãe e cuidador foi tipicado em 3 conceitos: o conceito responsivo, autoritário e participativo. Na verdade, passivo, né? Responsivo, autoritário e passivo. Na perspectiva de cuidado, nós precisamos entender o que é um conceito responsivo, o que é um conceito autoritário, o que é um conceito passivo. Hoje, sabe-se quando você estimula o conceito responsivo, onde a gente estimula a família a participar da alimentação, deixar a criança interagir, os pais
pais observarem sinais de fome e saciedade. Tudo isso vai fazer uma diferença muito grande no ajuste da alimentação da criança, diferente de autoritarismo ou ser passivo e permissível demais. Não faz parte do nosso conteúdo aqui, mas eu trouxe para vocês esse artigo, vocês podem colocar aqui a câmera do celular e vocês vão conseguir ter conceitos mais atualizados falando sobre esse conceito responsivo, autoritário e passivo e como a perspectiva do cuidado alimentar responsivo tem trazido vários benefícios. A literatura atual sobre o cuidado sensível e receptivo distingue a capacidade de resposta em que a mãe, cuidador, interpreta e responde os sinais da criança e de comportamentos ativos, em que a mãe, cuidador, se concentra e estimula e incentiva a sua criança a agir. Então, ela pensa naquilo que vai ser oferecido, ela interage com a criança durante o momento da alimentação. E a gente vê que isso ultimamente tem sido deixado de lado. Outro aspecto que deve ser considerado é o compartilhamento das refeições. Então, não se ver mais uma mesa onde todo mundo senta para partilhar a refeição. Cada um tem o seu horário. Eu já vi algumas casas que compram mesas para separar a criança, ela come num horário diferente, ela come de frente para uma tela ou de frente para um celular. Nos dias atuais, é um desafio estimular a criança para que no fim do primeiro ano faça suas refeições junto com os demais membros da família e compartilhe de um cardápio familiar, quando este é adequado. Então, isso aqui é algo que precisa ser colocado como nossas ações de cuidado. Então, o que eu falei, né? É desafiador hoje você lidar com essa cena, né? Em qualquer lugar que você vai, em qualquer situação que você vai, chega a ser preocupante observar essa frequência que crianças e adultos não prestam mais atenção naquilo que comem e elas não valorizam aquele momento da refeição. Isso tem impactos na alimentação? Com toda certeza, porque quando a gente não se preocupa com o alimento, a gente pode comer mais ou a menos e aí vem todas as repercussões para uma alimentação inadequada. O Ministério da Saúde já traz isso nos 12 passos para a alimentação saudável. Eu só trouxe aqui algumas situações de perspectivas de cuidado. Então, ele já traz muitas boas orientações sobre desenvolvimento, alimentação, higiene, comida, o que utilizar, quantidade, temperatura, quando e como oferecer sal. Então, tudo isso tem dizendo e tem sido muito bem relacionado para o Ministério da Saúde. Mas também a Organização Mundial de Saúde elaborou 4 passos, né, pontos-chave que caracterizam os principais pontos para uma alimentação responsiva. E eu trouxe para vocês para a gente olhar e discutir. Então, quando a gente fala de alimentação responsiva, esse conceito já foi falado pela Organização Mundial da Saúde. O primeiro ponto-chave seria alimentar a criança pequena diretamente e assistir a criança mais velha quando ela já come sozinha. Então, alimentar lenta, pacientemente, encorajando a criança a comer, sem forçar, estando lá, presente nesse momento da refeição, comendo junto com ela. Então, é um ponto chave para que a gente comece e introduza uma alimentação responsiva. Segundo seria a criança que recusa muitos alimentos, experimentar eles de uma forma diferente, combinar alimentos, gostos, texturas, encorajar sempre aquele contato junto com a família toda reunida. Terceiro seria minimizar as distrações durante as refeições, se a criança perde interesse facilmente, então evitar celular, tela, televisão e estar lá preparando uma refeição junto com ela e comendo todo mundo junto. Lembrar que na hora da alimentação deve-se ter períodos de aprendizado e amor. Falar com a criança durante a alimentação, manter contato olho a olho. Gente, aqui parece ser algo básico, mas é um básico que precisa ser dito. Nós precisamos falar sobre isso com os nossos pacientes, com as nossas famílias. Esses conceitos, eles fazem total diferença e é nosso grande desafio na perspectiva do cuidado. E escutar, escutar, escutar. Grandes dificuldades, elas vão aparecer nesses momentos e essas dificuldades aí, nós temos os conhecimentos científicos para isso, mas muitas das vezes nós não paramos para escutar. E a partir do escuta, a gente vai conseguir sim identificar rotinas e horários dessa família, hábitos alimentares, aspectos psicossociais que não podem estar prejudicando essa perspectiva de a família toda estar se alimentando de um padrão saudável. Despertar a curiosidade e a ser
aceitação de novos hábitos vai ser o nosso ponto-chave. Então, vai ser a perspectiva para que isso dê certo, para que tenha uma alimentação saudável numa criança. Mas nós precisamos lembrar, como mensagem final, não só o que a criança come é importante, mas como também, quanto, onde e quem a alimentam. Tudo isso vai fazer parte da nossa perspectiva de cuidado. Nós precisamos entender todo esse conceito para que isso realmente funcione de forma harmônica. Os profissionais de saúde cabe orientar a família como praticar alimentação saudável, o que exige ir além das questões mais gerais em relação à alimentação e procurar entender a inserção sociocultural da família e seus aspectos psicossociais do cuidador, para fazer uma orientação individualizada. Não é uma receita de bolo, por isso que a gente precisa escutar e escutar cada família de forma individual. Obrigada a todos. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.